Boa noite, professor José Boa Alves. noite. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, estamos levando hoje uma temática muito importante, né, voltada para a educação, discutindo as relações com a psicanálise. Uma Trabalhar pauta, essa questão. Sim, uma pauta muito atual, né, professor? E eu tá saindo. cheia de dúvidas ainda para quem é da área da educação e para quem está na psicanálise, que quer entrar também no campo que tem a ver com a educação. São assuntos relevantes, mas que está dentro do cotidiano de todos nós que estamos aqui dentro além do divã toda semana. Exatamente. Então, eu quero hoje a live de forma, boa noite, uma forma assim para a gente solto, conversar sobre educação, né? Os entraves da educação, de pra cá, e um bate-papo, né? Sente bem à vontade, o que a gente pode trabalhar, a questão da psicanálise, o que a gente pode dialogar, né, com a psicanálise. Acho isso muito importante. Vamos Vamos aguardar a aguardar. Patrícia entrar para a gente também bater um papo aqui com ela. Faz a apresentação. A Júlia está por aqui, Maria dos Santos, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Para quem está aqui pela primeira vez, toda semana a gente está aqui, pessoal. Toda quarta-feira, uma vez na semana, com Além do Divã, falando de diversas temáticas e hoje a gente está falando de educação. Hoje a gente vai dialogar com a educação, também tem uma convidada especial e a gente está aguardando aqui ela. Muito especial. Mãe da Júlia, né? Faz parte do nosso grupo de estudo. Vai nos presentear hoje com a sua presença, né? Está chegando. Está A chegando. gente pede para entrar. Um pouco gripado, mas gripe forte. Agora ela entrou. Vamos pedir para ela entrar para fazer o convite. Isso, aceita É aí. isso. Além de Ivan, é um programa, lembrando que é um programa feito para você. É um programa que a gente trabalha não, todos os temas. A gente vai trabalhar vários temas. Acender para ela, já está entrando. Fala Patrícia Inete, né? Boa Olá, noite. boa noite, José Alves, boa noite, Fabíola. Boa noite, Patrícia. Prazer ter você aqui com a gente. Verdade. Ai, gente, eu que Presentear estou com a presença dela. assim, estou honrada de participar aqui com vocês, tá, José Alves? Obrigada pelo convite, de estar aqui com você, com Fabíola. Eu acompanho vocês, assim, e desde já parabenizar vocês por essa iniciativa, né, desse programa. Desde a primeira vez que eu assisti uma live de vocês, eu fiquei com aquele sentimento, assim, de gratidão, sabe? Por vocês estarem aqui toda semana compartilhando de forma tão generosa, assim, o conhecimento. Um trabalho de tanta qualidade e compartilhado conosco, assim, de graça, né? Gratuitamente, a gente tem acesso
Então, desde o primeiro momento, eu admirei e reconheci a qualidade desse trabalho. E quando o José Aldo me convidou, foi assim, uma alegria muito grande para mim. E estou aqui, gente, toda feliz que eu estou vendo meus alunos entrando aqui na live. Olha que Então, maravilha. muito bacana, né? Então, assim, Podem que seja um comentar, né? momento, que seja um momento rico para nós, né? Que nós possamos aqui dividir nossas experiências, compartilhar, porque isso faz a gente crescer muito, né? Eu que agradeço, né? Sinto-me agraciado por conhecê-la, conhecer a sua filha também, a Júlia. Também é uma grande honra ter nos cedido o tempo para estar conosco nesse momento. Eu só tenho a agradecer e dizer que estou muito honrado, né, com a sua presença, muito maravilhado com a sua presença. E espero que essa seja a primeira de muitas ainda que nós podemos fazer juntos, né? Então, essa é a proposta. E, além do divã, qual é a proposta? É trazer informação, conhecimento, de uma forma didática, de uma forma não academicista, mas de uma forma coloquial, para que nós possamos conversar, vários pensadores, várias ideias, trocar conhecimento, que hoje nós estamos aqui falando de educação, bater um papo sobre a educação, esse cenário que nós estamos vivenciando, né? Quero agradecer a presença da Fabíola, que sempre está comigo, e sem ela eu não existo aqui, né? Minha mão direita tem me ajudado muito, e especial para mim hoje tê-la no programa Além do Divã. Seja bem-vinda, viu, dona Patrícia? É uma honra para mim, no fundo do meu coração, poder estar com você nesse momento. E todos vocês que estão chegando agora, sintam-se à vontade, façam perguntas, questionam. E agora a gente vai passar a palavra para a Fabíola, ela vai lhe apresentar e a gente vai começar o nosso bate-papo. Boa noite, pessoal. Para quem está chegando aqui, vocês podem deixar os comentários de vocês aqui no chat. Se tiverem dúvida, também podem deixar aqui. E a gente vai respondendo aqui no percurso do programa. Então, hoje a gente tem uma convidada mais do que especial, que eu creio que desde o primeiro programa ela está acompanhando aqui a gente, comentando. E hoje a gente tá muito grato dela estar aqui participando conosco, de ter um momentinho para participar aqui com a gente, poder compartilhar um pouquinho do conhecimento dela conosco. E quem está aqui hoje é a Patrícia, não sei se vou chamar o correto nome, Schettino. É isso? Schettino. Schettino. Schettino, Minete Velto. Então, ela é formada, tem formação em letras, português, literatura, e também é pedagoga. Ela tem especialização em leitura e produção de texto, também atua atualmente como professora do ensino médio do Instituto Federal Fluminense. E também a gente tem a participação do José Aldo Souza Silva, ele é psicólogo, psicanalista, também é professor, ainda é filósofo. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho, vai ser um diálogo que a gente vai fazer hoje aqui, um diálogo, dialogando com a educação e a psicanálise. Então, seja bem-vinda, Patrícia, e se apresente para os nossos convidados. Compartilhar. Tenha à vontade. Gente, boa noite. José Aldo. Para mim, cortou um pouquinho aí, eu não ouvi tudo que a Fabíola falou até o final. Realmente cortou. Cortou? Só lembro que vai ter publicação aqui na rede social de José Aldo ao final da live. Caso queiram compartilhar, podem ficar à vontade. Patrícia. Então, a Fabíola já falou um pouquinho aí sobre mim, né? Eu sou professora há 27 anos e, assim, participei aí de muitas mudanças ao longo desses anos, né? A primeira live que eu assisti do José Aldo, aqui pelo Instagram, foi justamente uma live que falava sobre automutilação na adolescência. E foi num domingo, e eu comecei a assistir, e eu tinha até um compromisso familiar no dia, acabei chegando atrasada, porque eu não consegui sair da live. Porque, assim, gente, como professora, eu atuo aí nesses 27 anos, já passei por todas as redes aí, rede municipal, estadual, particular, fiquei 12 anos da minha vida numa escola particular,
Desde 2014 agora, eu estou na rede pública federal, né? Eu sou capixaba do interior do Espírito Santo e trabalho no interior do Rio de Janeiro. Hoje eu estou falando aqui com vocês da cidade de Itaperuna, no Rio, que é onde eu atuo, né? No Instituto Federal Fluminense. E, assim, ao longo desses 27 anos de trabalho, de profissão, como professora, é uma profissão que eu escolhi e que eu amo, né? Já passei por vários momentos, por vários perfis de aluno. E nos últimos anos, e agora, principalmente após esses 2 anos de pandemia, a gente percebe muitas mudanças nos nossos alunos, né? Eu trabalho com a faixa etária atualmente de 16, 17 anos, que é o 2º ano do ensino médio, então eu trabalho com essa faixa etária aí de adolescentes para jovens, né? Já estão virando jovens aí. E a gente percebe muita diferença, muitas mudanças de comportamento, de tudo, ao longo desses anos, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a dar aula, eu tinha alunos que tinham um sonho de cursar uma universidade federal. E a gente preparava, né? Eu trabalhava numa escola particular, e o nosso trabalho era preparar para o vestibular, era um aluno competitivo, que queria muita nota. Hoje eu já tenho um outro perfil de aluno, né? O perfil do aluno mudou. O interesse pela educação, pelo saber escolar, mudou completamente nesses últimos anos, né? Então, quando eu assisti aquela live do José Aldo, e ele falava sobre essas mudanças, sobre esse comportamento, eu fiquei ali ouvindo e vendo meus alunos ali, né, nesses comportamentos. E quando eu voltei para a escola na segunda-feira, eu falei, gente, eu estou voltando para a escola com um outro olhar sobre o meu aluno, né, olhando o meu aluno de uma outra forma. Então, esse bate-papo nosso aqui hoje, né, sobre psicanálise e educação, eu tenho isso como um momento muito rico e importante para mim, porque comecei a me interessar aí por essa visão da psicanálise sobre a educação, sobre o aluno, e assim, me fez vê-los com um olhar muito mais abrangente. Eu acho que é uma grande contribuição aí da psicanálise, é olhar não para aquele aluno, mas olhar para ele como pessoa, como uma pessoa que carrega ali toda uma carga emocional, e que nós, na nossa formação, não sei se Fabíola sentiu isso, Fabíola, mais voltada para a área da pedagogia, talvez ela teve uma formação mais abrangente que a minha, mas nós, como professores, nós somos formados para olhar o aluno, o estudante de língua portuguesa, o estudante de literatura, né? Nós somos formados para focar muito o nosso conteúdo, em detrimento da pessoa que está ali na nossa frente. Então, assim, é esse olhar, né, esse diálogo que eu quero ter aqui hoje, de ampliar um pouco essa visão sobre o papel da educação, sobre o papel da escola, sobre essas transformações que vêm acontecendo aí nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos 2 anos, em função da pandemia, né? Então, é por aí que eu quero trilhar nosso bate-papo aqui hoje. É muito importante, Patrícia. Boa noite a todos, mais uma vez. Freud diz uma frase interessante, que ele diz que existe 3 ofícios impossíveis. 3 ofícios que são impossíveis, que ele vai chamar de educar, psicanalizar e governar. Segundo ele, são 3 ofícios impossíveis. Hoje, eu também dou aula para adolescentes, nós percebemos muito que há um declínio, podemos dizer que há um declínio do desejo. Quando você pergunta o que você quer ser da vida, qual o sonho que você quer ter, qual o teu sonho, eu não sei. São adolescentes esbusolados, né, que não sabem o que quer. Eu sempre digo que aquele que não sabe o que quer, quando encontrar, não saberá o que é. Aquele que não sabe o que quer, como diz o filósofo Lucrécio, não tem vento que lhe sobra a seu favor. E psicanaliticamente falando, a gente percebe que o adolescente está com desejo, né? Está perdido, né? Dentro de uma bolha, e ele não sabe para onde acenar, para onde ir. Ainda não sabe o que quer, não tem um projeto de vida, né? Então é muito importante que
E a psicanálise, como você colocou bem, que é importante a psicanálise para a educação, será o contexto também podemos dizer, que está sujeita a psicanálise, esse processo importante nessa relação professor e aluno, que é a relação da identificação, que é a relação da negação e que é a relação da projeção. Como você colocou sabiamente, que muitas vezes está em jogo, não é o aluno de matemática, história, física, mas é o sujeito que está ali. O que é que ele quer falar? O que é que ele tem a me dizer? Eu não posso olhar simplesmente só pelo superficial. Por exemplo, quando um adolescente está muito revoltado, muito rebelde, que fenômenos são esses? Como é que eu posso trabalhar essa dinâmica que nós chamamos de transferência? Que a transferência é um fenômeno universal, mas que eu posso utilizar, manejá-la com conhecimento psicanalítico e procurar entender melhor esse sujeito que está se fazendo ser visto. Eu quero ser notado. Por isso que hoje muitas rebeldias, muitas violências, é porque muitas vezes nós vivemos um declínio dessa figura paterna e ele busca essa figura com confronto com a própria lei, uma forma de barrá-lo, de limitar, oh, eu estou aqui, eu estou aqui. E o corpo se faz sentir, ele começa a gritar, né? Ele quer chamar a atenção. E aí entra esse mecanismo, né, de defesa, que é a identificação, que é a negação, que é a projeção dessa relação estabelecida entre o professor e o aluno na aula. Que aí é importante que o professor não tomar isso para si. Porque talvez ele está, como podemos dizer, está projetando, ele está deslocando algo de uma pessoa, de um tio, de um parente, que eu falei anterior na live passada, da importância de nós não chamarmos tio, tia. Eu não sou muito a favor disso. Porque se meu tio for um abusador, e aí eu me deparo com uma pessoa que a transferência, que é a transferência, é o deslocamento, é a transposição de afeto e sentimento que eu projeto na pessoa do analista ou na pessoa do professor. E aí eu tenho importante manejar. Por que é que essa criança está negando? Por que é que esse adolescente não quer assistir minha aula? Que imagem eu estou representando para esse aluno? Entende? Eu acho que é aí que entra a importância da psicanálise como ferramenta de nós trabalharmos isso dentro da escola. E não, como você falou, não julgar, não condenar. Ela é rebelde, não quer nada da vida, isso aí não quer nada com nada, não. Mas procurar entender aqueles fenômenos que estão se apresentando. Porque, como Freud diz, quando a boca se cala, fala as pontas dos dedos. Porque eles não conseguem falar, colocar em palavras, mas aí você vê isso no corpo, se cortando, né? Se riscando, braço cheio de desenho, hoje é moda, braço me desenhando, braço todinho. Né? Então, o que ele está querendo dizer? Que angústia ali que ele está sabendo lidar? Né? E eu acho muito importante falar alguma coisa disso. Falar alguma coisa, Fabíola? Fique à vontade. Vamos começando, vamos jogar. É interessante, porque eu atuo como professora da educação infantil mesmo, embora com a formação de pedagogia, ainda não atuei nas primeiras séries iniciais, né, nos primeiros anos. E o que eu mais atuo desde 2014 aqui no meu município é trabalhando na creche. Já atuei na educação infantil, que a gente chama aqui infantil 1, já depois dessa mudança que teve. Eu já trabalhei há alguns anos, mas eu trabalho com mais frequência na creche. E assim, a vivência que a gente tem de creche, embora se pense que a creche seja um local que é para levar a criança para ficar lá e o professor vai ser simplesmente um cuidador, hoje a gente sabe que não é dessa forma, que o professor da educação infantil, que o professor que está lá na creche, ele é formado com a visão muito mais ampla do que essa, do que somente ser um cuidador. Ele passa a observar aquela criança como um sujeito que ele tem todas as potencialidades que ele poderá alcançar futuramente na vida adulta. E é o que a gente precisa também que eu observo, que às vezes nossos professores, eles precisam ainda despertar o olhar, porque a gente está conformado achando que a gente está trabalhando ainda, fazendo o correto, mas a partir do momento que a gente vai estudar um pouquinho de psicanálise, a gente fica até na dúvida, será que eu estou trabalhando da forma correta? Aparecem tantas questões que a gente fica
se perguntando, meu Deus, será que eu fiz correto da forma como eu atuei em determinada situação com meu aluno? Então, a gente precisa buscar, precisa conhecer mais para também levar essas informações para a nossa sala de aula, para trabalhar com nossas crianças, com os nossos adolescentes, com o público que a gente atende no nosso cotidiano dentro das escolas. Sim, o Fabio, e é exatamente isso que acontece. Porque você falando aí, né, que a gente está sempre se questionando, eu falei que tem 27 anos que eu dou aula, às vezes eu estou lá em casa preparando uma aula, gastando um tempão, e a minha filha fala assim, mamãe, não é possível. Você é professora há tantos anos, você deve ter aula já sobre tudo. Por que você está preparando aula, preparando material? Mas a gente nunca está pronta, né? A gente, né, uma turma nunca é igual a outra, uma aula não é igual a outra, um ano não é igual ao outro. E eu acho que a gente tem que ter essa disposição para olhar dessa forma, para se questionar sempre. Eu também sempre sinto como você, assim, sempre me questiono sobre o meu trabalho, né? Sempre tenho essa sensação de que não está bom, de que tem que melhorar. E quando eu falo, né, dessas mudanças todas, quando você falou aí desse olhar nosso para o aluno, né, quando eu falo que os adolescentes passaram, que eu não tenho mais o mesmo perfil de adolescente que eu tinha antes, né, de aluno, eu falo isso, gente, realmente como uma constatação, não é como um rótulo. Eu não gosto quando eu ouço assim, que o aluno hoje não se interessa por nada, que o aluno hoje ele não estuda, ele é malandro, eu não gosto que aplique esses rótulos ao nosso aluno hoje. Eu acho que ele é diferente do que eu tinha antes, mas não quer dizer que ele seja pior. Eu não gosto de olhar com isso, porque esses meninos de hoje, gente, eles estão vivendo um outro mundo, que o meu aluno de 27 anos atrás não viveu, sabe? É um mundo muito mais rápido, esses meninos nasceram já na era da internet, esses meninos têm outros anseios na vida, anseios e ansiedades, porque nós estamos vivendo uma geração de ansiosos, eles são extremamente ansiosos, né? Eles sofrem com toda essa pressão, com tudo isso, né? Eles estão vivendo num mundo completamente diferente de 20 anos atrás. Então, eu não posso ter essa perspectiva, porque quando eu estudei, a gente valorizava a escola e hoje o aluno não valoriza. Eles valorizam ao modo deles, né? Eles têm as questões deles, que são diferentes das nossas que nós tivemos quando estudantes, que são diferentes dos meus alunos lá no começo da minha carreira. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, sabe? É a gente ter essa empatia. É tentar se colocar realmente no lugar deles. E, Patrícia, é interessante que quando a gente observa os documentos oficiais da educação, sempre neles fala que a gente vai formar, vai ajudar, colaborar na formação daquele aluno, daquele sujeito de forma integral. Mas a partir do momento que a gente passa a refletir, a gente observa, será que nós estamos de fato construindo um sujeito com todas essas suas potencialidades, a gente está realmente desenvolvendo todos esses estímulos, a gente sempre fica na dúvida. Eu estou fazendo a minha parte é só na língua portuguesa, é só na matemática, é só na química, é só na filosofia, mas de que forma eu também posso desenvolver um pouco mais além esta criança, este adolescente? Porque assim, quando a gente trabalha na educação infantil, você não vai dominar todas as áreas. Você não é ator, você não é músico, mas você vai ter que fazer um pouquinho de cada coisa. E um exemplo, por exemplo, hoje. Hoje a gente trabalha na educação infantil com música. Você canta, leva instrumentos musicais não convencionais, mas eu não tenho domínio de um instrumento musical convencional. Eu não sei tocar violão, não sei tocar piano, não sei tocar qualquer outro instrumento musical. E hoje, este mês, a minha escola recebeu um instrumento musical e eu não sabia utilizar ele. E aí, no primeira vez que o professor, o coordenador entregou para a gente, apresentou o instrumento, todo mundo teve a curiosidade de ver o som que ele produzia. Alguns colegas sim, outros não. E hoje, eu me coloquei a trabalhar com as crianças com esse instrumento.
Peguei vídeo na internet, coloquei para eles assistirem, primeiramente, como é que a gente ia utilizar aquele instrumento, e peguei uma cifra de letra de canção infantil que as crianças gostam de cantar, que é a Dona Aranha. E lá a gente começou a tocar só as primeiras notas da primeira da letra. Então, o professor ele também tem que estar buscando também fazer outras alternativas, outras possibilidades para levar para o cotidiano da sala de aula e transformar aquela realidade que, às vezes, não é só da criança. Mas o professor também está aprendendo ao mesmo tempo que ele está levando o conhecimento para aquela criança, para aquele adolescente. E isso é transformador. Eu acho interessante, pegando a fala de vocês duas, é que a fala da dona Patrícia é muito interessante. O professor tem que entender, me veio à mente aqui um dos grandes pensadores, o filósofo Hegel, né? Que fala da tese, antítese e antítese. O que a professora colocou, a professora Patrícia colocou bem, é que nós devemos entender o momento do adolescente. Ele não pode viver a minha época, a época que nós passamos, é outra época, é outra maneira de pensar. Ele vai dizer, até a maneira de pensar, de vestir, é filho dessa época, porque cada pessoa é filho do seu tempo. Então, cabe a nós, eu vejo muitos conservadores, no meu tempo era melhor. Não, você viveu o seu tempo, você não viveu o tempo dos seus pais, dos seus avós. Cada qual tem sua época e cabe a nós, como educadores, pensadores, professores, entender esse fenômeno que se apresenta e aprender a lidar melhor com ele. A Fabíola está dando a questão do novo conhecimento, se adaptar a esse mundo, procurar conhecer o que é que ele traz, o que é que ele quer me mostrar com esse desenho, com essa pintura. Então, por que essa criança, esse adolescente não está assistindo minha aula? Não tem prazer por assistir minha aula? Porque muitas vezes isso que a psicanálise chama de mecanismo de negação. O que seria o mecanismo de negação? O mecanismo de negação seria a recusa em que esse adolescente tem em reconhecer a própria existência de aspecto desagradável nele mesmo, que está no mundo externo e que ele projeta para a pessoa do professor. Né? Uma forma de se proteger-se diante das situações consideradas intoleráveis para ele. Né? O indivíduo nega e esse mecanismo pode reduzir temporariamente a ansiedade. Né? Mas ao longo prazo pode não ser eficaz. Por exemplo, a aplicação desse mecanismo pode ser o que os pais negaram, né? Pais que negam uma deficiência intelectual, verificaram no seu filho, por exemplo, pais que recusam enfrentar os alunos. Então, tudo isso, esse mecanismo de negação, a criança, o adolescente também, ele nega diante do professor. E aí cabe a mim, para olhar clínico, eu digo que o professor é um clínico, analisar por que esse aluno quer assistir minha aula, por que ele nega. E aí é uma transferência inconsciente que talvez ele está trazendo afeto, né, comportamento, de vários estereótipos, de placas de estereótipos que ele tem, que nós temos ao longo da vida, e que ele está projetando agora naquele momento na sala de aula, com o professor, com a professora. E eu, muitas vezes, por não entender esse mecanismo, eu acho que é com a minha pessoa. Aí eu vou começar a entrar numa relação imaginária de confronto. Aquele aluno não sabe nada, não quer nada da vida, é que não é um vagabundo, não quer estudar, entendeu? Mas é eu que estou também transferindo para esse aluno as minhas projeções. Entende? Então isso é muito importante que nós venhamos também como educador analisar esse fenômeno de negação, esse fenômeno de deslocamento, esse fenômeno introjetivo, diferenciais que acontecem numa relação com professor e aluno. Porque eu não posso comprar o livro pela capa. Né? E o que o ser humano hoje faz é comprar o livro pela capa. Não se pergunta, não se questiona, não procura saber o porquê daquilo. Aí é brincadeira, ansiedade é brincadeira, está se cortando é besteira, está podendo é taca, está precisando é disso, daquilo. Você vê várias aberrações de professores. É porque não quer estudar, é vagabundo, é isso e aquilo. Né? A tecnologia está aí, no meu tempo não tinha celular, não tinha tudo isso, eu estudava. Sim, cada sintoma tem sua época. Hoje nós estamos vivendo um mal-estar na civilização, que está tão atual como nunca. E cabe nós do que? Conhecer, entender, para melhor agir, para melhor prevenir, para que o futuro possa, quem sabe, conseguir algo melhor para essa criança e adolescente.
Sim. né? E ao longo das suas lives aí que eu tenho acompanhado, José Aldo, eu vejo que você toca em vários aspectos que a gente percebe nitidamente na escola com né, os estudantes. Primeiro, né, a gente teve a volta dos alunos, no caso do nosso instituto, eles voltaram para a escola esse ano, no começo do ano. Então, eles estavam há 2 anos tendo aulas, tendo ensino remoto. E assim, gente, a volta foi caótica, né? Foi aquela energia toda, foi aquele... o aluno tinha perdido o contato com a escola. Então, isso se manifestou das mais diversas formas. O aluno não conseguia ficar dentro da sala, os alunos gritando muito pela escola, né? Xingando, os palavrões eram muito recorrentes, e isso incomodava muito os professores. E um dia eu fiz um comentário, eu falei assim, gente, esses palavrões me incomodam, não pelo aspecto moral, de eles estarem falando um palavrão, mas porque eu estou percebendo que esse palavrão, na verdade, ele está sendo usado para tudo. Se tirar o palavrão, não tem vocabulário. O palavrão era usado para xingar o outro, para admirar alguma coisa, para elogiar, né? Era tudo, era o xingamento, era o palavrão. E aí, quando eu fui para a sua live, você falou no curto-circuito da palavra, você usou essa expressão. Eu falei, gente, eu estou vendo isso acontecer dentro da escola, é exatamente isso. Falta um vocabulário para expressar um anseio, uma emoção, uma admiração, um elogio. Tudo isso virou a mesma coisa, um palavrão, porque eu não tenho vocabulário para expressar aquilo, né? Outra coisa que você colocou, a questão do corpo, né? Que nessa falta de linguagem, que seria algo simbólico, que vai representar aquilo que eu estou sentindo, nessa falta de expressar a linguagem, o corpo fala mais alto. Então, a gente vê o aluno se empurrar na porta da sala, o aluno, eles têm que estar sempre um implicando com o outro, empurrando, pegando alguma coisa, sentando no colo do outro, né? Essa necessidade de estar ali, de exposição do corpo, de ir com um short muito curto para a escola, porque a nossa escola utiliza a blusa de uniforme, né? E o aluno vai de short, de calça, de bermuda, daquilo que ele quiser ir. Então, assim, essa exposição do corpo, aí tudo isso, né, eu fui te acompanhando aí, falando sobre esses aspectos, eu falei, gente, é exatamente o que está acontecendo na escola. Nós estamos vendo o nosso aluno, né, reagir a isso tudo que está aí, né, a essa decadência dessa noção de autoridade, de lei, de regra. Isso tudo está tendo uma consequência muito negativa no comportamento deles. Eu fui vendo isso, né? A ausência da linguagem, o corpo chegando na frente, né, em vários aspectos, o grito, o empurrão, o bater a porta. Então, a gente vê que tudo isso, gente, eles estão sendo um reflexo do mundo que eles estão vivendo. Eles não são a causa ou o problema, eles são um reflexo desse mundo, né? Por isso que eu falei da questão da gente não rotular, porque quando você começa a pensar e analisar esse comportamento, a gente vai ver que eles são mais vítimas ou reflexo da situação do que causadores de alguma situação, né? Como alguns, até pessoas de dentro da escola querem fazer que a culpa do fracasso escolar é do aluno. Não, gente. Né? Eles estão nesse processo aí junto conosco. Isso. Acredito assim que eu percebo que são várias pulsões, forma a angústia que está sem teto, que ele não tem como localizar, como nomear, né? Não tem como dizer isso ou aquilo. Então é um empurrão, é um grito, é um falatório, porque ele não sabe mais como nomear tudo isso que está suspenso no ar. E muitas vezes vão para o corpo, vão se riscar, porque ele não sabe como elaborar. Por isso que Freud diz recordar, elaborar e repetir, o que é muito interessante, que quando nós não recordamos, nós não elaboramos, o que nós fazemos? Isso se repete em forma sintomatológica em nós, no corpo, em repetições da vida toda.
porque eu não conseguia recordar e elaborar, então eu vou só repetir. Repetir, 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 repetir. Então, essas crianças e adolescentes estão como máquinas, eles não conseguem nomear esse momento que estão passando, essas angústias que estão suspensas e que eles tentam furar essa bolha, muitas vezes se cortando, se mutilando, se fazendo o eu pele, né? O eu pelo, fazendo essas marcas, uma forma também de dizer o indizível, de falar o que eles não sabem falar. Né? Aí vem para aumentar o índice de depressão, de ansiedade, né? Que esse momento para lá fica inquieto, angustiado, não dorme, o excesso de jogos, né? Free Fire, essas coisas. Uma maneira de tamponar esses furos existenciais que eles não estão conseguindo lidar. Daí a importância de ter profissionais. Uma coisa que eu quero falar sobre a inclusão social. Me vem em mente agora isso, porque hoje tem muitas escolas que fazem inclusão social. Eu tenho atendido muitos pais, né? Algumas queixas de muitos pais, falando sobre a questão da inclusão social, que um filho tem síndrome de Down, o outro é hiperativo, o outro é autista. E aí o professor chega, teu filho está atrapalhando a aula. Eu vou colocar ele para ali para me continuar a aula. Então vem buscar ele mais cedo. O que está acontecendo? Isso não é inclusão. Inclusão social não significa só eu abraçar, mas eu tenho que ter conhecimento e preparamento para aprender a lidar com aquela criança que tem aquela deficiência cognitiva, intelectual, ou, sei lá, autismo, hiperativo. Então é importante que tenha profissionais que saibam, de fato, trabalhar essas questões, já que é inclusão social, para que eles possam participar do mesmo ambiente do outro, sem ser excluído. Porque a inclusão social só para ganhar dinheiro, mas na sua contextualidade de estudo, de conhecimento que está sendo excluído, então não é inclusão social. Então, é importante isso. É importante nós pegarmos a criança em sua contextualidade. Ele não é um bom em matemática, mas ele tem algo. Eu tenho um paciente autista que ele não começou a falar, mas o menino é um artista. Ele pega plástico, sacola de plástico, ele faz um galo, faz um sapo, faz uma galinha, faz um papagaio, faz um dinossauro, um gênio. Então, fortificar isso nele. Vamos trabalhar a educação nisso do que ele traz. O que é que ele está trazendo para mim é isso. Então, é isso que eu vou fortificar. Não ficar perdido. Né? E podemos também, como observador, por isso que estão a falar de Françoise Doutor, né, uma grande psicanalista francesa, ela diz que você quer trabalhar com criança, vai lá para um pátio onde tem criança, observe. Observe, escute o que os pais falam para ela. Isso é muito importante. Porque eu sempre digo que somente os apaixonados poderão despertar paixão nos outros. Se você não é apaixonado por aquilo que faz, então você vai fazer um serviço mal feito. E principalmente nessa questão de criança com adolescente, que não é fácil. Então você tem que ter uma escuta a mais, uma disposição a mais, para conhecer todos, tentar detectar todos esses fenômenos flutuantes que aí estão. Não é eu ficar escolhendo, não, no meu tempo era melhor. Era assim, não. Nós estamos vivendo agora. Esse é o tempo. E o que é que nós vamos fazer com tudo isso? Né? Qual a solução que nós temos? Qual o conhecimento que nós temos, irmão, para manejar, trabalhar essas questões? Aí muitas vezes você vê numa escola de tempo integral um aluno com depressão e o outro também com depressão, um ajudando o outro angustiado porque não sabe lidar com a dor do outro, e aquela angústia, aquele mal-estar, a ponto de um não dormir à noite, com medo de cometer suicídio e assim sucessivamente. E a escola está a par disso, não está observando isso. Porque nós acreditamos que só acontece as coisas na vida dos outros. Na nossa não acontece. Na minha escola não pode acontecer um suicídio. Só acontece na escola dos outros. Então a gente tem que começar também a ter esse olhar mais clínico. E é isso que é importante entender esses fenômenos projetivos, esses fenômenos identificatórios, esses fenômenos, podemos dizer, de negação, para a gente poder atuar dentro da escola. Isso que a psicanálise tem essa importância. Para entender esses mecanismos de defesa que esses adolescentes estão trazendo para a escola e o que é que eles estão querendo mostrar, o que é que eles estão querendo dizer, o que é que eles estão querendo chamar a atenção. E aluno que chama a professora, tem lá na escola de leciono,
Tem aluno que chama a professora de mãe. Será que está certo ela ser mãe? Tem que saber trabalhar, porque também a empatia é uma coisa importante. Mas se eu não souber trabalhar a empatia, eu também adoeço. Por isso, Lacan diz uma frase seguinte: nós devemos fazer de morto. Eu sentir a dor do outro, mas não me deixar precipitar. Porque tem muitos professores também doentes. Tem um projeto de vida na escola de trabalho, que é tempo integral. Tem professores que estão passando doentes, estão emocionais, estão chorando junto com o aluno. Porque está se sentindo, está tendo o quê? Uma contransferência, nos dizer psicanalista. Está sentindo a mesma coisa que o aluno está sentindo, e ele está com isso. Porque muitas vezes também está colocando o aluno no lugar de filho, no lugar de uma pessoa que ele amava, que ele gostava no passado. E aí que é importante nós sabermos trabalhar isso, porque senão vai estar todo mundo doente no final. Isso vai ter uma perda muito grande, porque eu não vou saber pontuar, trabalhar, porque eu vou trabalhar mais com o emocional do que com a parte técnica. E essa é a minha preocupação. Eu estou batido muito nessa tecla. Porque escutar o outro não é fácil. Escutar o outro não é fácil. Então, eu tenho que saber escutar, colocar aqui e decidir o que é meu e o que não é, jogar fora. Porque se eu introjetar isso aí, futuramente eu estou doente. Então, é muito importante nós sabermos, como professores, entender esse discurso e não se deixar capturar totalmente por isso. Entende? Essa é um dos o que eu tenho falado muito na escola. Eu vi muitos professores que estão doentes, angustiados, sentindo impotente, não consegue dormir, ou o aluno que falou que vai morrer, vai se matar, e aí fica com aquilo na cabeça. Né? E aí depois, se acontecer, se sentem culpados. Por isso é importante prevenir, trabalhar, escutar esse outro, né? Esse curto-circuito da palavra. Eles estão falando no corpo, né? Estão falando, estão dizendo algo, se riscando, no caderno, o que é que ele desenhou, o que é que ele fez, o que é que ele quer dizer ali, o que é que ele está falando. Por isso que eu acho muito importante, eu passo a palavra para vocês, Freud diz que a criança é o pai do homem. A criança é o pai do homem. Eu acho que na pré-escola é o momento mais importante. Porque quando essa criança não é trabalho na pré-escola, ele chega lá na frente, no ensino médio, com problema. E está faltando um olhar mais trabalhado e psicopedagogo nessa hora, não digo tudo. Porque muitas vezes a criança tem um desenho, ela pode estar sendo abusada verbalmente, ou sexualmente, está complicando a educação dela. Eu tenho que entender essa linguagem dela. Por que ela não está produzindo? Como é que você tem um adolescente que é bem, de repente, da noite para o dia, ele arranca, corta os cabelos, acaba com tudo, chega rebelde na escola. O que aconteceu? Né? Então a gente tem que ter essa observação. Entende, gente? Na nossa escola, você quer falar, Fabíola, sobre essa parte aí que o José Aldo falou, principalmente sobre as crianças? Depois eu falo. Essa parte da educação infantil, de ter um profissional que esteja atuando ali, mais na área de especialista, José Aldo, isso é que eu vejo que existe muita deficiência, principalmente nas escolas que são da rede municipal. Embora se tenha um profissional, um psicopedagogo para atuar dentro do município, ele não consegue atender toda a demanda da rede. E assim, sempre fica essas lacunas, fica as brechas no atendimento. Uma escola que é lá na periferia, por exemplo, eu trabalho numa escola, numa comunidade que ela é desassistida de muitas coisas, muitos benefícios que ela deveria ter. E, assim, essas escolas nem sempre elas têm todas as assistências. O que a gente precisa, de fato, era isso, que tivesse em todas as escolas, que não tivesse todo dia, mas que tivesse uma vez na semana, 2 vezes na semana, enfim, a cada 15 dias tivesse um cronograma que esse profissional estivesse atendendo e que ele estivesse fazendo um acompanhamento, porque eu observo, enquanto professora da minha sala de creche, mas das demais salas eu também observo, porque as crianças também já passaram pela minha sala e estão progredindo nas outras salas. E dá para observar o que a criança mudou
de comportamento que a gente considera o comportamento adequado para a faixa etária dela, o comportamento que a gente observa que não está sendo adequado. E se tivesse um profissional ali para dar o suporte também para o professor lá na sala de aula, seria o viável, mas não tem. E aí, resta aos professores também buscar as formações, buscar as especializações, ter a formação em rede, que as próprias secretarias municipais de educação, eu creio que nos demais municípios desenvolvem, mas saber, será se essas formações, elas vão abranger todas as necessidades que o professor tem lá dentro da sala de aula, ou é só mais uma formação para dizer que teve formação, mas não considerou todas as necessidades que a gente tem? Quando a gente está lá dentro da sala de aula, as necessidades são diversas. Desde, por exemplo, na questão da creche, desde quando a gente vai aprender a lidar com a questão do choro da criança, as manifestações de birra, de raiva, da criança querer fazer atividade ou não, da forma como a gente vai intervir, quando ela está manifestando aquele comportamento, tudo isso a gente precisa também ter um olhar. Em determinadas situações, a gente age com uma alternativa que dá certo com a criança, mas com outra criança não vai dar certo. A gente precisa buscar alternativas diversas para poder atuar com aquela quantidade de criança que está ali sobre o nosso cuidado, sobre a nossa forma que a gente vai para trabalhar com ela. Então, se tivesse, de fato, profissional, não só o psicopedagogo, mas eu creio que também é essencial a gente também ter psicólogo trabalhando dentro das escolas, porque quando o professor não está dando o suporte necessário, às vezes até o próprio professor precisa do apoio, não só as crianças, os adolescentes, que a gente está trabalhando com eles. No meu caso, Fabiola, né, a rede pública federal, ela tem todo esse suporte, né, de profissionais que estão ali como apoio para o trabalho do professor. Então, isso já nos ajuda muito, né? Na nossa escola, nós temos o NAPNE, que é o Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidades Especiais, né? Então, a gente tem uma assistente social que acompanha esses alunos. Então, atualmente na escola, nós temos alunos com déficit de atenção e hiperatividade, nós temos curso de psicologia, então a gente está tendo, através dos estudantes da faculdade, um plantão psicológico também, que o aluno, naquele momento, assim, que ele está ali, que ele precisa falar com alguém, que ele se sentiu ansioso, ele pode ir lá procurar essa pessoa. Então, são, assim, alguns suportes que nós estamos dando aí, né, para os alunos. E sobre o que o José Aldo falou aí, da inclusão para esse aluno, por exemplo, né, o aluno autista. A gente tem a assistente social que o acompanha, que está em contato com a família direto e contato com nós, né, com os professores, e a gente vê, assim, a dificuldade de se fazer um trabalho, porque, às vezes, o próprio professor tem uma certa resistência, porque o professor acha, às vezes, que adaptar uma avaliação, adaptar uma aula, é facilitar a vida do aluno, por exemplo. Ainda existe essa resistência, né? Então, quando a Fabiola fala aí do professor buscar também se capacitar, entender o aluno que está ali, é uma necessidade mesmo, né? Igual esse aluno específico, que é meu aluno, que está lá numa turma de 2º ano. Inteligentíssimo, né? Mas o nível de ansiedade dele faz com que ele tenha dificuldade para permanecer na aula, né? É um aluno que tem, acompanhando aí o autismo, ele tem disgrafia, então ele não escreve, ele entrega as tarefas que ele faz pelo celular. E você tem que ter toda uma compreensão dessa dinâmica de como ele funciona, né? Por exemplo, se ele estiver ansioso, porque ele está com medo de que ele vai perder o ônibus no final da aula, ele não vai conseguir ficar na minha aula, ele passa mal na sala. Isso é uma realidade, isso não é que ele não quer ficar na aula, ele passa mal, é a condição dele, né? Ao mesmo tempo, igual essa semana, ele conseguiu estar na minha aula,
E foi muito interessante, porque ele tinha perdido a aula da semana passada e eu tinha feito uma atividade com a turma. E a turma me mostrou nessa semana e a gente ia corrigir. Aí eu entreguei a atividade para ele, falei, olha, como você não veio, eu vou corrigir agora, você vai fazer o seguinte, você vai acompanhar a correção e você vai faz a sua participação oral. Aquela atividade que você achar que você tem uma opinião, que você quer falar, você fala. Porque ele participa bem dessa forma. Né? Ele consegue interagir ali oralmente. Aí eu entreguei a folha, gente, foi muito engraçado. Ele sentou na carteira da frente, mexendo no celular, e a folha que eu entreguei ficou na carteira de trás, ele estava de costas para a folha. Mas eu não falei nada, deixei. E fui fazendo a correção com os demais alunos, lendo e ele lá. Daí a pouco, no meio de uma questão, ele vira e fala assim, professora, isso que você está falando aí tem a ver com isso, assim, assim? Tem, filho, tem a ver com isso, assim, assim. Ou seja, olha só, gente, aparentemente, ele ignorou tudo que eu falei. Você acompanha, a folha estava na carteira de trás. Quem chegasse ali e olhasse, ele estava alheio à minha aula. Só que ele não estava. Ele não estava. Ele estava mexendo no celular e ouvindo tudo que eu estava falando e fez várias participações, todas coerentes com o assunto da minha aula. Né? Então, a gente não pode ignorar isso ou menosprezar isso, porque as contribuições que ele deu ali para a aula foram muito valiosas. Né? E eu, como professora, e isso eu já conversei assim, com a direção de ensino, com a própria assistente social, gente, eu como professora, eu tenho liberdade para avaliar esse aluno de forma diferente? Tenho. Então, é isso que eu faço. Então, para mim, a participação oral dele valeu tanto quanto o aluno que preencheu a minha atividade por escrito. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar, essa flexibilidade, né? Porque são condições diferenciadas que a gente tem na escola, né? É inegável isso. Eu tenho que lembrar Carl Roger, né? Que fala sobre olhar a questão do aluno sobre a sua contextualidade. O que é que ele traz? Às vezes não é bom de matemática, mas sabe desenhar. Às vezes não é bom de comunicação. Mas ele tem algo que é importante, que cabe, nós, quanto educadores, trabalhar aquilo que ele traz. Tu tem aí isso para me dar? Eu vou trabalhar isso. Né? Fortificar isso, e que muitas vezes nós perdemos muito. Por exemplo, Thomas Jefferson, o criador da lâmpada, ele era oligofrênico. Ele não tinha capacidade de aprender. Mas o que é que ele inventou? A lâmpada. Então, todos nós temos uma potencialidade que cabe o olhar o observador, né? Não julgar logo pela capa. Está aqui Albert Einstein, imagine se os pais fossem na ideia do professor, que eu chamo de professor dinossauro, o professor dinossauro que disse que o Albert Einstein era incapaz. O Albert Einstein foi o grande gênio do século XX. Né? Imagine se os pais tivessem dado escuta a ele, tivessem dado escuta ao que falaram de Thomas Jefferson. Né? Então nós também temos que ter esse olhar, porque ele tem alguma coisa. E é o capturar o que ele traz de melhor. Porque aí é que entra, importante, a gente olhar a subjetividade de cada um. Eu não posso tratar A como eu trato B, B como eu trato C, não. Cada qual tem sua singularidade. E aí o que eu acho importante, a nossa escuta, o nosso olhar, o nosso tato, para poder detectar esses pequenos detalhes. Eu gosto muito dessa frase de Freud, que disse que nós devemos capturar o inconsciente do paciente com o seu próprio inconsciente. É como se você entrasse dentro dele e sair. Agora eu sei, agora eu entendo, é por aqui. Entende? Isso é muito importante. Porque tem professor dinossauro que acha que acabou tudo. E assim, sair do nosso lugar de que o professor, ele meio que, principalmente como adolescente, né? A gente é formado para ocupar aquele lugar de ser o dono do conhecimento, que vai transmitir um conhecimento, que vai falar. E a gente está tendo muito que fazer o exercício de ouvir, né? De chegar na sala de aula e ouvir, sair desse lugar de quem sabe para ouvir, para aprender. Eu sempre tenho começado a aula assim. Eu chego, falo alguma coisa com eles. Por que vocês estão com essa cara hoje? Vocês estão com sono? O que aconteceu? Não sei o quê.
Aí depois que eles me falam alguma coisa, aí eu consigo ter a atenção deles para começar a aula. Se eu chegar e quiser dar aula simplesmente, não. Eu tenho que primeiro ouvir, tenho que trazê-los para mim. Aí depois que eu dei essa atenção, aí eu consigo também ter a atenção deles. E isso também é um fator, gente. Eles retribuem muito quando eles percebem que a gente tem um real interesse por eles. O adolescente, ele se sente muito comprometido com isso. Né? Tanto que vocês viram aí, vários passaram aqui na live, vários alunos meus passaram aqui, deixaram uma mensagenzinha bonitinha, né? Eles retribuem isso. E isso é muito, assim, gratificante para o professor. Eu acho que é meio, assim, o que nos move na nossa profissão, né? É ter esse retorno, é ter essa interação. E na nossa escola também, a gente tem uma equipe, a equipe que eu faço parte, que é a equipe de linguagens, né? Principalmente de língua portuguesa e literatura, uma equipe muito bacana, muito dedicada, assim, também aos alunos. Então, aí, ó, Murilo. Ei, Murilo, isso realmente dá certo. Olha, eu concordo comigo. Às vezes, professor, o que percebe o adolescente, é que nós chamamos lá para de mecanismo de projeção, é que o professor está ali numa imagem paterna do irmão, do tio, que ele projeta tudo isso, mesmo inconsciente. Sim. Né? E essa reciprocidade é muito boa. Porque eles também, às vezes, estão demandando amor, querem um carinho que muitas vezes talvez eles não tenham nem em casa. Porque nós vivemos uma época muito distante, muito mediatista, onde as pessoas não estão mais se comunicando. É outro Sim. Desse abraço, desse carinho, né? Dessa palavra motivacional, né? Que ele está percebendo que você está interessada por ele, não interessado no sentido de ajudá-lo, né? De contribuir para a formação dele. Aí ele se sente importante. Eu sempre digo, dê importância para os alunos que eles vão se sentir mais importantes. Né? Isso é importante. Dê responsabilidade. Agora eu vou lhe colocar para você ser o monitor da minha turma. Ele se sente ponderado daquilo. Então isso é muito importante, essa relação. Né? Saber trabalhar essa questão, porque naquele discurso retrógrado, antigo, o professor era um mestre, ditador, e o aluno só fazia o que o professor mandava. Hoje não tem essa relação. Eles querem se sentir mais forte. Mas é importante também o professor saber manusear essa transferência. Saber trabalhar essas questões também. Né? Eu acho interessante isso, porque se você manejar bem isso, você terá muito sucesso. Se não, vai ter ao contrário. O ódio, raiva, alguma coisa. Então, é um pouco psicanalítico isso. Mas é interessante a sua colocação. Muito bom. Nós tivemos uma conquista, o nosso grupo de linguagens, nós tivemos uma conquista grande na nossa escola, porque durante a pandemia, nós criamos, para tentar assim, nos aproximar dos alunos, né, um clube de leitura, em que a gente discute textos literários, lê e discute. E agora, na volta, né, para o ensino presencial, nós conseguimos garantir no horário dos alunos, uma vez por semana, que no caso foi hoje, quarta-feira à tarde, nós fazemos presencialmente 2 encontros desse clube, que é um momento que a gente discute, lê, né, literatura, texto literário, numa tentativa, assim, de aproximar o nosso aluno da literatura, né, da arte, da linguagem, de resgatar essa questão da palavra, do simbólico, e eles têm aderido a esse trabalho, sabe? Então, a gente tem um carinho muito grande por esse clube, porque é um momento que a gente lê, discute, não tem nota, não tem cobrança, não tem nada. A participação é espontânea, vai lá quem quer, a gente fala com eles que não é uma aula, a gente se coloca junto com eles, lendo os textos e discutindo, nessa tentativa, sabe, de reaproximar o aluno da palavra escrita, da palavra falada, de você se expressar oralmente ali, junto com o grupo. Então, esse também foi um trabalho aí que a gente fez nos últimos tempos com o qual, assim, a gente tem muito carinho e muito amor. A gente vê a riqueza
que é quando consegue, né, trazer o nosso aluno para esse, né, palavra escrita, para a literatura, é bem enriquecedor. Porque muitas vezes, voltando para a questão da criança, e para o adolescente, muitas vezes, quando uma criança ou um adolescente, né, é agressivo, podemos dizer, é contraditório a tudo que você fala, podemos dizer que ele pode talvez ele esteja buscando inconscientemente a sua atenção, o seu carinho, que uma maneira de ele falar, ele não sabe dizer, professora Patrícia, eu quero seu carinho, não. Ele faz agressividade, ele é uma pessoa agressiva, contraditória, e inconscientemente ele está buscando essa atenção, porque ele pode ser uma pessoa agressiva, ele pode ser uma pessoa que está se culpabilizando por alguma coisa, ele pode ser uma pessoa que está angustiada e não sabe como trabalhar essa angústia que está suspensa no ar, então ele está bagunçando, está quebrando, está rivalizando com o professor ou professora, mas no fundo, será que essa criança, esse adolescente é isso mesmo? Ou será que ele está me dando um sinal? Ou será que ele está querendo me dizer algo? Será que ele está projetando sentimentos e emoções de uma agressividade, até uma agressividade sexual que ele pode ter sido abusado em casa? E aquela forma de se defender ali, comigo? Porque ele está transferindo. Se Lacan diz que a transferência é inconsciente atualizado. Algo que ele passou se atualiza ali em ato. E aí, será que é isso? Não é porque esse aluno é rebelde, é porque não tem nada com a vida, é porque não quer. Mas às vezes, quando você chega, ele chora, ele se sente. Eu lembrei, todo mundo tá, aquela ali não quer nada com a vida, não quer nada com nada. E eu comecei a trabalhar essas questões. Ela não estava em sala de aula, ela estava triste, ele veio para o canto e fui conversar com ela. E lá tive um acolhimento, tive uma transferência. E aí depois me contou um sonho. A primeira coisa que ela me contou foi um sonho. Dentro desse sonho, comecei a desdobrá-lo, consegui entender o sonho. E aí eu tenho algo ali. Depois de tudo, de muitas conversas, descobri que ela era uma menina que tinha sido abusada sexualmente e que ela não estava produzindo em sala de aula. Mas os professores estavam dizendo que ela não queria nada com a vida, que era só frescura de adolescente, né? Mas o sonho era o inconsciente escapou. Lembrando que o sonho é uma das formações do inconsciente. E aí começamos a trabalhar, e hoje ela está, hoje não é que ela me vê, me abraça, como é que você está? Estou melhor, está bem? Está bem. E ela estava com esse problema, e o amigo dela, também adolescente, estava com o mesmo problema, outras questões, e que ambos não estavam conseguindo dormir à noite, porque um estava preocupado com o outro se matar, o outro estava preocupado em se matar, e estavam naquele, eles choravam, né? Naquela angústia, naquele mal-estar. Por isso que é importante a gente também ter uma observação, saber pontuar, saber fazer uma intervenção certa, porque senão também pode precipitar o outro. Né? Você já estava, tu não quer nada com a vida, aí o cara já está na beira do abismo. Ah, ninguém me ama, ninguém me pula. É importante você trabalhar, levar uma palavra que venha chacoalhar, sacudir, a tirar ele daquela posição, né? E colocar ele numa posição não de vítima, mas numa posição de ator. É importante muitas vezes chacoalhar, né? Tirar ele dessa posição, porque senão ele comete suicídio. Né? Eu atendi uma paciente, uma menina de 13 anos, outro exemplo. O pai descobriu uma carta quilométrica que ela ia cometer suicídio. 13 anos, ia cometer suicídio. E essa menina chorava compulsivamente, tinha um complexo edípico com a mãe, que a mãe não dava atenção para ela, tal. Tinha um namorado, e a mãe abandonou ela por causa do namorado, né, que a criança quer sempre ter visto. Fui trabalhando dentro das questões dela, tirando ela daquele caminho que ela ia. Porque o suicida, ele não tem medo da morte, ele tem medo da vida. Porque a morte não angustia, o que angustia é a vida. Por isso, se você perguntar um suicídio, tu tem medo de morrer? Não. Porque a morte é o alívio.
A vida é que é dor, a vida é que é sofrimento. Tem que acordar todo dia com esse mesmo negócio na cabeça, com essa mesma ansiedade, com essa mesma... Isso que é aterrorizante. Então, você tem que saber mudar de rota para ele sair daquele lugar, dessa areia movediça. E o professor, ele tem um poder muito grande de transformar a vida do aluno. Né? Salvou uma vida, na Segunda Guerra Mundial, tem uma frase de você salvou uma vida, salvou o mundo inteiro. Né? Então é muito importante nós, quanto educadores, nos demos conta e nos percebemos que nós não estamos ali só para dar aula. E a coisa mais importante, e que tem, como a professora colocou, a professora Patrícia, importante, dar responsabilidade, reconheça esse outro, e ele vai te amar, ele vai lhe agradecer. E amanhã você mudou a história dele. Então é importante esse olhar, essa relação. Porque tem professores, até hoje tem professores dinossauros. Acha que a meu tempo não tinha isso, agora é isso. Mas nós estamos em um novo tempo. Uma nova... Nós estamos em um novo tempo. Né? 9 horas, José Aldo. Está quase chegando às considerações. Tá, então eu quero até ouvir mais de você. É tão gostoso que passa tão rápido. De tudo que é bom termina rápido, né? Verdade. Mas que sinto mais à vontade de dizer trabalhar alguma coisa. É tão gostoso aqui que eu nem me dei conta. Isso. Na educação infantil, por exemplo, a gente considera bastante trabalhar as questões emocionais da criança, porque a criança, quando chega, é saindo do ambiente familiar e entrando na escola. E esse período de pandemia, essa pausa que teve, muitas crianças que deveriam passar pelo berçário, creche 1, creche 2, creche 3, foi quebrado esse contato com a escola inicial. Mesmo sendo lá no comecinho, foi quebrado. As crianças começaram a ser matriculadas, foram pegar as atividades para fazer atividades remotas até o ano passado. E a partir desse ano, que é a educação infantil, pelo menos aqui onde eu trabalho, este ano que a creche veio retornar para o presencial. E depois que a gente retornou, a gente observou a diferença no antes de pandemia e do depois pandemia. Porque quando a gente trabalhava no antes pandemia, antes de 2020, era diferente a forma como a gente acolhia aquela criança. Porque a criança já tinha um percurso. Quando foi quebrado esse percurso, a gente teve que trabalhar e tem que trabalhar nos anos vindouros ainda a mesma adaptação que que eu trabalhei com as crianças que não tiveram contato inicial com a creche no ano passado. Então, eu creio que esse trabalho de trabalhar com a afetividade é um trabalho que ele deve estar lá no início, quando a criança entra na escola, até a sua progressão ao último ano que ela for passar na vida escolar, ela vai ser necessário se trabalhar a afetividade com a criança. E dentro do ambiente de educação infantil, é um dos conteúdos a ser trabalhado dentro da educação infantil, é a questão do relacionamento da criança consigo próprio, com as demais crianças e com os adultos que estão ali ao seu redor. Sendo o professor, sendo outro membro que esteja trabalhando dentro da equipe da direção da escola, os outros profissionais da escola, enfim. Todos precisam trabalhar com esse olhar voltado para a afetividade com a criança. Tem uma depressão que, eu gosto muito dessa expressão de J.D. Naso, ele diz que é uma depressão chamada depressão Covid-19, que é uma depressão que ela não é uma depressão, podemos dizer, uma depressão clássica, né? Ela é uma depressão de duração mais breve, mas mais a questão que é uma depressão uma tristeza mais ansiosa, podemos dizer, e é uma tristeza que está mais relacionada com algo mais de irritabilidade. O adolescente percebeu que ele está mais ansioso e está mais irritado por nada. Então, né? Então, mais agressivo dessa depressão Covid-19, que não é essa depressão clássica, mas é uma depressão que a gente está vendo, né? Que é essa tristeza ansiosa, que é essa irritabilidade exacerbada,
que é essa impaciência, né? Nós estamos vendo muitos jovens, muitas crianças impacientes, quando você tira o celular, quer morder, não aceita o não da mãe. Então, isso, né, tem aumentado muito depois da pandemia. As pessoas estão muito ansiosas, estão muito irritadas, estão muito impacientes e também estão muito compulsivas. Gerou uma compulsão muito grande. Né? As pessoas estão comprando, estão se cortando, estão devorando, né? É uma agressividade contra o outro, como foi falado primeiro, é um xingamento, é um empurrão, é alguma coisa que já começa a partir para a violência, porque ele não consegue mais falar, e o corpo que fala, né? Ao curto-circuito da palavra, eles estão descontrolados, eles não sabem onde estão como uma bolha que estão aí dentro do oceano, navegando, e não sabem para onde vão, estão à deriva a qualquer momento, estão ali com pulsões destrutivas, né? Ansiosos, irritados, sensitivos, impacientes. Então, a pandemia, essa depressão Covid-19, ela trouxe isso. Nós percebemos isso também nos próprios relacionamentos. Eu fiquei perplexo quando eu vi casal que passava mês, 2 meses, uma semana sem se ver, e quando chegou a pandemia, que era o momento que diziam antes, não, passar o tempo nós dois, curtir, brincar, e quando chega a pandemia, onde foi o maior índice de separação. Porque a pessoa não consegue mais lidar com o outro. As pessoas estão vivendo mais uma época individualista. As pessoas não. Né? Nós estamos vivendo uma relação mais com o sujeito e o objeto do que com o próprio sujeito. Eu acredito que daqui a um dia ele está dormindo, manda mensagem, boa noite para a mulher ao lado dele. A mulher está bem aqui, ele, boa noite, te amo, ela bem aqui. Ele tem coragem de virar, dar um beijo e dizer que te amo. Então, nós estamos nesse curto-circuito da palavra. E muitas vezes isso vem levando o quê? Irritação, estresse, compulsão, porque nós não temos mais o abraço, o carinho, a perda do afeto. Nós vivemos, como diz Sigmund Bauman, o amor líquido. Né? As pessoas não têm mais o afeto com o outro. Então, o poema que diz que o grande problema foi que deram razão ao amor. O amor não quer razão, o amor quer somente amar. Né? Mas deram razão para o amor. Né? Deram cérebro para o amor. O amor não quer somente amar. Então as relações estão fragmentadas. E isso é ruim. Porque quanto mais estamos distanciando do outro, mais vamos perder a queda do afeto. Mais nós não temos empatia com o outro. Porque um tempo a revista que fala sobre a origem do mal, a origem do mal está relacionada com a falta de empatia. Quanto menos empatia eu tenho para com o outro, mais eu não vou poder me colocar no lugar do outro. E mais eu vou me distanciar. E os alunos hoje, adolescentes, na escola, também nós estamos vendo isso. Criança gritando, mordendo o outro, brigando com o outro, empurrando o outro, xingando o outro. Quem é que ele quer chamar a atenção? Rebelde de sala de aula, brigando com a professora, xingando a professora. Muitas vezes partindo até para ver de fato, batendo na professora. Né? Quem que ele quer bater ali de fato? Quem é aquele outro que a professora está representando? Porque em sala de aula, gente, psicanalisticamente falando, nós somos representantes de alguma pessoa inconsciente dele. Que muitas vezes ele não sabe. Eu posso estar no lugar de um pai agressor, de uma mãe birrenta, de uma mãe sádica, e aí ele vê outra pessoa e acha que eu sou aquela mãe. Por isso que é importante saber manusear esse deslocamento, essas transferências, para não tomar para si. Porque apenas você é uma representação desse inconsciente desse outro. É um cabelo, é um olhar, nós falamos tudo isso. O traço que você carrega desse outro e faz eu ficar com raiva de você. Faz eu colocar todas as minhas projeções, minha raiva. Mas será que eu estou com raiva da professora Patrícia, da professora Fabíola? Não. Eu estou com raiva de alguém que ela está representando naquele momento e que eu não sei o que é. E aí eu, quanto professor, tenho que saber. Não é comigo. Quem é esse outro? Né? Isso é muito importante nós, quanto educadores, lidarmos com isso para melhor atuarmos em nossas profissões, porque senão a gente vai estar um dia rivalizando com o aluno, brigando com o aluno.
Uma relação imaginária, onde, ao declínio da lei, da norma, da regra, então a gente vai ter o eu com o eu. Uma relação, como Lacan diz, uma relação imaginária com o outro. Não uma relação no campo simbólico, no campo da linguagem, esse grande outro. Eu procuro, eu acho que nós, como educadores, pelo menos é um exercício que eu faço, né? Porque os adolescentes, eles nos testam muito, né, gente? Nos desafiam. O adolescente desafia demais. E tem dia, assim, que às vezes você perde a paciência, você sai da sala, não, mas quando eu voltar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois eu vou refletindo sobre aquilo, vou pensando, aí eu sempre me proponho um exercício, assim, eu falo, não, o adulto da situação sou eu não posso agir como eles, né? Porque na hora que você... eles conseguem tirar a gente, muitas vezes, do centro, né? A gente se deixa levar. Aí, esses dias atrás mesmo, depois eu até contei para os meninos isso. Falei, gente, eu saí daqui pensando que eu ia fazer uma coisa com vocês, que eu, tipo, não, eu vou provar para eles que eles, não sei o quê, só que eu moro em outra cidade, né? Quando termina meu trabalho na quarta-feira, hoje, essa semana não viajei, mas normalmente viajo 200 quilômetros para chegar no Espírito Santo. Então, 200 quilômetros dentro de um carro, dirigindo, é tempo suficiente para a gente digerir muita coisa, né? Então, eu sempre faço esse exercício, assim, eu falo, não, gente, o adulto da situação sou eu não posso me colocar no mesmo lugar que eles. Porque se eu não tiver essa maturidade para lidar com isso, se eu for bater de frente, nunca vai funcionar. E quem vai perder é o adulto, gente. Porque o adolescente ele tem uma energia ilimitada, que eu, com 47 anos, não tenho mais para bater de frente, para procurar briga com o adolescente, né? Só por aí a gente já perde. Então, eu faço sempre esse exercício, né? De me colocar no lugar, de pensar, de refletir, de fazer sempre assim, não, o que eu posso fazer para resgatar essa relação? Por que está se perdendo? E, normalmente, gente, uma coisa simples que funciona muito com o adolescente. Você chega na aula no outro dia e fala com eles. Gente, olha, aconteceu isso, eu saí daqui chateada com isso. Como que vocês viram? Como foi isso para vocês? E ouve deles também. Então, esse exercício da gente se colocar com sinceridade e eles também se colocarem, normalmente ajuda muito. Eu sei, né, igual a Fabíola aí com as crianças pequenas, não é esse o procedimento. Mas com os adolescentes, quando a gente consegue, né, respirar e retomar aquela situação e se colocar nesse lugar de falar sinceramente o que você sentiu e colocar que eles falem também como eles veem, normalmente a gente consegue resgatar bastante disso daí e construir uma relação com eles, né? Porque afinal a gente vai ter que conviver aqui. Então, essa relação precisa ser construída sempre, né? Interessante que você colocou aí, doutora. Eu me lembrei do grande psiquiatra, psicanalista, Ivan Capelato, terapeuta Ivan Capelato. Ele fala que você colocou aí, me veio essa questão do adulto brigando com a criança. E aí a pessoa não se percebe que ela está sendo tão criança quanto a criança. Né? É o que você colocou aí. Eu estou brincando com ela, não. Eu sou um adulto. Eu estou me posicionar como adulto. Porque senão, se espanta que não, menino faz isso, menino aquilo. É outra criança brincando com outra criança. É importante também que nós viemos perceber isso. Essa colocação é muito louvável. Quando você diz assim, não, eu sou adulto, o que é que eu vou fazer? Eu não posso descer ao nível dele. Isso. Porque senão eu vou entrar no meu lado infantil, de tal que rivalizando com ele, brigando, uma relação que eu perco no lugar, eu vou numa relação mais imaginária com eu, não do eu com esse outro, com essa figura, com essa representação. Então, boa colocação. E Ivan Capelato, ele fala muito sobre isso, que tem pais, professores, que tem pais que brigam com a criança, com o filho, que parecem duas criancinhas, um brigando com o outro.
Porque não sabe se colocar em que lugar. E aí você vê que você não sabe quem é o pai e quem é a mãe. Parece duas crianças que estão no mesmo nível. Então é importante também você se aperceber. E aí é que entra a lei. Não é ataque, não é poder, é o seu discurso. Para que ele venha ser respeitado, não pelo bater, mas pela autoridade na sua palavra, pela sua posicionamento, pela sua postura. Isso é importante. E é isso que está faltando hoje na sociedade, que nós vivemos esse declínio da figura paterna. Né? Declínio da figura paterna, e podemos conversar depois sobre isso. Vamos lá, Fabiola? Eu acho que... Tá muito bom o diálogo. Eu já ia até entrar numa parte que é onde da educação infantil a gente observa muito, Patrícia, a questão das vezes a gente ter que reforçar a questão do não. E nem tudo pode. E é uma realidade que a gente trabalha todo dia na educação infantil. Eu, por exemplo, na minha sala de creche, eu tenho afixado na parede 2 cartazes. Um onde as crianças estão brincando, foto, né? Para poder trabalhar com as crianças. Um onde representa a criança que está brigando e outro onde as crianças estão lá interagindo socialmente da forma adequada. E as crianças sabem, eles sabem, quando eles cometem um comportamento de agressão com o coleguinha. Quando pergunta para eles, eles sabem onde está, eles sabem dizer que não, todos sabem. Mas a questão que acontece, e às vezes nessas questões a gente precisa também muito trabalhar com a família, que a família às vezes não aceita quando o filho apanha da escola, mas aquela mesma criança que apanha, ela também bate. Em que situação meu filho bateu, em que situação meu filho apanhou? Às vezes, quando a escola está integrada, tanto o professor com a equipe da gestão, com aquela família, conversando, dialogando sobre as situações que porventura podem acontecer e o que precisa ser feito, o que a gente precisa mudar. Que comportamentos a escola, enquanto função social que ela tem que desenvolver com aquela criança, ela pode fazer. E a família? O que a família pode mudar? Porque aquela criança ela está num espaço coletivo que ela está ali com outras crianças disputando o mesmo espaço, a professora, enfim, ela está ali buscando o lugar dela, a individualidade dela com outras crianças. E isso acontece também dentro da educação infantil. E o professor ele vai saber manusear aquela situação. E não é fácil você manusear a situação, porque tem várias figuras envolvidas. A figura do pai, da mãe que não aceita, da criança que está aprendendo a internalizar o que é um não, a respeitar uma regrinha de comportamento, porque ali na educação infantil ele não sabe ainda definido quais são as regras de comportamento. Eles estão lá para aprender e a gente está lá para ensinar eles. Interessante. Me lembrei essa questão que eu queria falar de uma criança, Sabine Spielberg, né? Foi uma grande psicanalista do dia, e ela foi educar um dos filhos do maior líder da época, Stalin. E tinha um filho dele não abria a mão. O pai era muito carrasco, e ele ficava assim, ó. E todos brincavam e ele ficava assim. E Sabine Spielberg, ela pegou um macaquinho, colocou lá e botou para ele observar. E ele ficou assim observando. E ela devagarzinho foi tirando o dedo dele, tirando o outro, até que ele conseguiu. Sem se dar conta, ele estava com a mão, porque ele só andava assim. E posteriormente, né, ele cresceu e matou ela na guerra, né, porque ele era judia, e aí as pessoas vão fazer um documentário e encontram essa criança, que ela ajudou a abrir. Não era o filho de Stalin, era outro rapaz. Foi eu que ela conseguiu. Então, é uma observação, ela tinha alguma arte, algo que chamasse a atenção, e aos poucos foi tirando a mão dele. Então, o educador, a Ana Freud, falar que a psicanálise para a criança tem que ter esse papel transformador, educativo. Freud dizia que a educação era, no livro o antipedagogo, que ele não era muito a favor, porque a educação era
repreendia o distinto, né? Impedia as pessoas de ser livres, de viver as suas funções. Mas, como ele diz, o mesmo Freud disse, nós pagamos um preço muito alto, né, para que nós possamos viver em sociedade. Né? É um pouco daquela pedagogia de Emílio, de Jacques Rousseau, né? Que Emílio, a criança na selva, viveria mais feliz. Né? Então, é importante nós, quanto educadores, nós devemos também ter esse olhar, esse observador, essa observação clínica, de saber o que é que esse aluno está trazendo para mim. O que é aquele não? O que é aquela agressividade na sua voz? O que é aquele riscar no seu corpo? Com quem que ele levantou a mão para dar um soco na minha cara? Será que ele queria dar na minha cara? Quem é esse outro que eu estou representando? E buscar na sua historicidade. Vamos pensar no termo pedagógico, a anamnese desse aluno. Porque ele tem que dizer algo. O corpo está gritando. É que ele tá, quando a boca se cala, fala as pontas do dedo. Se eu não consigo falar aqui, os dedos vão falar. Meu corpo vai falar, algo em mim vai fazer essas funções. O importante é também saber trabalhar com o silêncio do aluno. E muitas vezes o silêncio dele fala muito mais do que ele está falando com palavras. Eu tenho que saber isso. E aí é que entra um ganho importante, a literatura psicanalítica, eu acho que é a grande contribuição freudiana para a psicanálise para a educação, esse poder de uma observação mais apurada, mais tato, mais, né, um olhar mais, podemos dizer, uma linguagem mais profunda sobre esse outro. Poder entender aquilo que ele mesmo entende, que é o próprio inconsciente que está ali gritando, uma forma de pulsão, de sintoma de um mal-estar. Que é algo que está escapando e está deixando cair. Mas não estão aprisionados à superfície do outro lado. Eu acho que essa é muito importante. Você que é professor, busque estudar psicanálise. Eu acredito que você terá uma visão melhor e trabalhará melhor com os seus alunos, seja ele criança ou adolescente. Quanto mais é isso. Mais alguma coisa? Patrícia, sua mensagem, Patrícia, de despedida aqui pra gente. A gente tá deixando já aberto o convite com a próxima. Isso. Tá joia. Gente, eu que agradeço por esse momento aqui. Que bate-papo bom que nós tivemos, né? Que maravilha, assim, poder dividir aqui com vocês, ouvir as experiências de vocês. Foi, né, e compartilhar as minhas também, porque eu acho que nós, como educadores, nós temos muita necessidade de falar da nossa prática, dos nossos desafios, de aprender sempre. Então, é um momento, assim, riquíssimo, tá? Agradeço aí, José Aldo, pelo convite, Fabíola pela parceria, parabenizo vocês mais uma vez pelo programa, por essas iniciativas. Foi um prazer e uma honra para mim estar aqui hoje com vocês. Né? Agradeço todo mundo que passou por aqui, meus alunos passaram, fiquei muito feliz com isso, né? Vários passaram, fizeram questão de deixar uma mensagenzinha. E eu acho que é isso, que é nessa troca, nessa interação, que a gente cresce, que a gente se faz como pessoa, como profissional, sempre, né? Nessas trocas. E que sozinha é muito difícil da gente conseguir. Né? Gente, Murilo está aí até agora. Olha, que gracinha, Murilo. Obrigada, tá? Pela sua participação. Foi muito importante para mim. Eu não fazia ideia de que existiu, né? Então, eu quero agradecer a participação da Patrícia. Para mim é uma honra de já ter me graciado, maravilhado com a sua presença. Né? Você me presenteou essa noite com a sua presença, com a sua participação. Os alunos estão de parabéns em tê-la como professora, né? Júlia, parabéns em tê-la como... Minha filha está aí me prestigiando, olha, tudo. No coraçãozinho, parabéns por tê-la como mãe e você tê-la como filha. Então, eu só tenho a agradecer. O programa Além do Divã está hoje de parabéns por ter uma presença tão importante, né, especial, que é você. Quero agradecer a todos que participaram desse momento, os alunos, que fizeram presente e que estão de parabéns em ter uma professora como a dona Patrícia. E, para mim, foi uma honra.
estar com vocês, espero que isso se repita. E esse programa é feito para vocês, né? E para mim é uma honra. Eu tô até as palavras se perdem, né? Diante desse presente, dessa sua participação, né? Nós agradecemos. Eu passo agora a palavra para a Fabíola. Muito obrigado mesmo pela sua participação e a participação de todos. E quarta-feira estamos novamente, porque o programa Além do Divã é feito para você e por você, né? E vamos estar com outras temáticas. Eu passo agora para a Fabíola. Fabíola, com você. Murilo, deixa uma mensagem aqui, avisar quando vai ser o próximo. Murilo, quarta-feira a gente está por aqui de novo no Instagram. Acompanha a gente, tem temáticas interessantes aqui, falando também de educação, adolescência. E a temática da psicanálise envolve muito desenvolvimento pessoal, né, Thiago? Eu creio que você vai gostar também se passar por aqui. E tem outros conteúdos também já salvo aqui na rede social do José Aldo, de outros programas que a gente já fez e dentro do percurso que foi feito o programa, eu creio que você pode encontrar mensagens que vai lhe despertar muito interesse. E, Patrícia, a gente agradece a sua disponibilidade por estar aqui hoje com a gente, compartilhar um pouco do conhecimento que você teve. E eu creio que você vai voltar aqui para compartilhar ainda mais conosco. E lembrando, vai ficar salvo aqui na rede social do José Aldo o programa de hoje. Se vocês quiserem compartilhar, podem ficar à vontade. E a gente convida vocês para vir quarta-feira novamente, para estar aqui no Além do Divã, que a gente vai trabalhar outra temática e a gente esperar pela participação de todos vocês. Deixe sugestão também, pessoal. Fique à vontade para deixar sugestão de temas que a gente ainda não trabalhou, mas que vocês tenham curiosidade. Quer ver a gente falar de uma temática que não seja educação, que seja relacionada a relacionamento, ciúme, enfim, outras temáticas que são relacionadas É o que, José Aldo? Feminicídio, né? Feminicídio. Inveja, amor. Né? Podem sugerir. Muita coisa. Podem sugerir que a gente vai elaborar o material para fazer o próximo programa. E do mais, a gente agradece todos que estiveram por aqui e quem ainda vai assistir, porque o material vai ser compartilhado. E boa noite, a gente espera vocês aqui. E lembrando que sábado tem aula do curso Introdução a Lacan com José Aldo, professor, pessoal. Caso tenham interesse de participar de curso, o José Aldo também ministra curso de psicanálise. Bom, gente, só tenho a agradecer mais uma vez, quero agradecer mais uma vez a presença da Patrícia, que me presenteou com a presença dela, aprendi muito com ela nessa noite, por isso a gente escutando o outro, a gente aprende muito mais, né? Porque tem uma prática de ensinar e aprender duas vezes, e quando a gente escuta o outro, a gente aprende algo de nós mesmos, que muitas vezes passa despercebido, né? E aí ela trouxe questões muito relevantes, muito importantes. E eu amei muito, aprendi muito, muito com ela hoje e com todos vocês que estão presentes, né? Muito obrigado, gostaria de desejar uma boa noite a todos e até o próximo programa, Além do Divã. E vamos ficar em contato. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Vou salvar aqui.